Rodrigo me deu a oportunidade, dar um testemunho bem rápido para todos os nossos irmãos. Existe um versículo na Bíblia que eu gosto muito dele, Marcos capítulo 5. O primeiro versículo vai dizer assim: e chegaram ao outro lado. Quando nós lemos o capítulo 5 de Marcos, a gente não entende. E chegaram ao outro lado. Só que quando a gente volta às páginas anteriores, a gente vai ver no versículo 35 do capítulo 4, que Jesus deu uma ordem para os discípulos, para ele ir ao outro lado. Jesus só disse: olha, vai ao outro lado. Só que Jesus não falou como seria essa jornada até o outro lado. Jesus só disse: vai ao outro lado. E a Bíblia diz então que eles obedecem à palavra do mestre, pegam um barco. Só que no meio do caminho, a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade, se levanta um grande vento, se levanta uma grande onda. Jesus nos ensina nesse texto que muitas vezes a pessoa só conhece o capítulo 5, meu e seu. O capítulo que nós chegamos a esse culto. O capítulo que vocês chegaram a este culto. Mas as pessoas muitas vezes não entendem como vocês chegaram a esse culto. De que maneira vocês chegaram a este culto. De que jeito eu cheguei a este culto. De que angústia a gente passou para estar esta noite. As pessoas só conhecem o capítulo 5, que diz: e chegaram ao outro lado. Mas as pessoas não sabem como chegaram ao outro lado. Porque chegar é fácil. Dizer que estamos ali, as pessoas olham para nós e dizem: foi fácil chegar. Mas só sabe o valor de chegar quem passou o capítulo 4 para chegar no capítulo 5. Porque para chegar ao capítulo 5, eles passaram por grandes ventos, por grandes dificuldades, por grandes ondas, por grandes levantes. E Deus está ensinando nesta noite. Muitas vezes a gente vai chegar no capítulo 5 debaixo de vento, debaixo de tempestade, debaixo de muitas pessoas com palavras negativas para nos parar, para nos desistir. Mas nesta noite eu levanto a minha voz e a minha mão, que além de a gente chegar no capítulo 5, as pessoas vão olhar para a gente e vai dizer: olha, eles chegaram, foi debaixo de vento, de tempestade, mas eles chegaram, foi debaixo de muita luta, mas eles chegaram. E nós chegamos nesta noite a este culto para adorar o Mestre. O capítulo 4 da tua história talvez foi de muitas turbulências e dificuldades. Para eu estar aqui, muitas vezes as pessoas só olham o meu capítulo 5 e chegaram. Muitas vezes as pessoas só olham o momento, como diz o hino, mas não percebe a sua história. Porque o momento você está sorrindo, o momento você está alegre, o momento você está brincando, o momento você está em comunhão com seu irmão. Mas e o capítulo 4? Quando você estava lá no quarto chorando e ninguém percebia. Quando você estava no quarto sozinha e ninguém tinha uma palavra para te dar um conselho. Quando você estava sozinha precisando de ajuda, mas parece que ninguém queria te ajudar. Quando parece que todo mundo te abandonou e te esqueceu. Quando todo mundo parece que te abandonou. As pessoas não olham o nosso capítulo 4. As pessoas só olham o Lucas pregando. Só que para hoje eu estar aqui foi debaixo de muita luta, de muitas dificuldades, de muitas tempestades.
Eu me lembro que a minha mãe me contando a história da minha infância, ela fala que ela começava, minha mãe era evangélica, ela começava a cantar os hinos da harpa cristã, começava a cantar aqueles hinos de Canarim de Cristo, que é mais antigo. A minha esposa fica brigando comigo, porque eu gosto de hino antigo. Mas você é tão jovem, porque gosta desses hinos antigos. Eu gosto, porque a minha mãe, eu aprendi ouvindo a minha mãe cantando esses hinos antigos. E eu tinha a minha língua era presa, só que eu ouvia, minha mãe conta, eu ouvia ela cantando os hinos. Quando ela parava de cantar, eu batia na perninha dela e disse, como diz, continua cantando. E eu nasci num ambiente de muita pobreza. A minha mãe me conta que um dia eu pedi comida para ela, e o que ela tinha para me oferecer era chá com farinha. Era apenas isso que ela tinha. Minha mãe me conta que eu brigava, gritava para ela dar um brinquedo para mim, mas ela não tinha condição de dar nada para mim. Era uma pobreza muito grande. Era uma dificuldade muito grande. Mas Deus nos ensina nesta noite que é debaixo desses territórios, dessas dificuldades, que nascem grandes homens de Deus. As grandes histórias, ela não nasce em grandes altares, não. As grandes histórias, ela não nasce já de cima, não. As grandes histórias, ela nasce de baixo. Ela nasce do pó. Ela nasce da dificuldade. Então nesta noite eu quero dizer para ti, talvez você está vivendo um momento de grande dificuldade, mas Deus está dizendo nesta noite, é nessas dificuldades que eu vou te levantar com um grande propósito nesta terra. É só você olhar, estudar e ver que os grandes homens passaram por grandes dificuldades e tribulações. Grande dificuldade e tribulação. Quando a minha mãe casou de novo com meu padrasto, eu não tinha paz de dormir mais. Eu conto até isso no meu casamento com um padrinho meu. E eu contava para quem estava ali, dizia que tinha um momento que o meu refúgio era a casa de um amigo meu. Porque a casa que eu vivia era de muita tribulação. Era meu padrasto xingando minha mãe. Era meu padrasto agredindo minha mãe. E eu não conseguia dormir. A minha mãe sempre me pergunta: meu filho, por que você não ficava muito em casa? Por que você fica mais fora do que aqui dentro? E eu sempre falava para ela: mãe, eu não tenho paz. Eu não tenho paz de ver um homem xingando a senhora. Eu não tenho paz de ver um homem te maltratando. Eu não tenho paz. Não é fácil você ver a sua mãe, alguém que você ama, sendo agredido por um homem. Não é fácil você ver um homem batendo na sua mãe e muitas vezes você não fazer nada. Porque as pessoas conhecem o capítulo 5 da minha história, mas muitas vezes ela não conhece o capítulo 4 que a gente passou. Quando foi para casar com a Eduarda, foi uma grande luta. Primeiro nós não sabíamos que data era para casar. Nós falamos, vamos casar em julho desse ano, 2024. Aí mudou. Não, vamos casar em fevereiro. Aí veio o nosso pastor, o pastor Wellington, e diz assim: meu filho, casar em fevereiro não. Ninguém tem presente para te dar. Todo mundo voltou de férias. Todo mundo gastou as férias. Todo mundo está voltando para trabalhar agora. Ninguém está com dinheiro. Aí falou: pastor, qual é a dica? Meu filho, casa dia 16 de dezembro. Aí depois eu fui entender que foi o mesmo dia que ele casou. Aí eu falei: pastor, o senhor escolheu porque o senhor casou nesse dia, né?
Aí a gente não tinha nada. Faltava 3, 4, 5 meses e nós não tinha nada. Aí a mãe da Eduarda tinha uma casa para vender. E ela disse: olha, ajuda em oração para dar certo, porque a gente está sem condição nenhuma para esse casamento. Só que aí nós decidimos a data. Vai ser essa data. É por isso que a gente tem que ter convicção. Parece que o momento é desfavorável, mas se a gente colocar a data e colocar a nossa fé nele, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. A gente não via condição nenhuma, mas quando a gente decidiu vai ser essa data, quando ela falou: amor, eu vou fazer os convites. Ela: já, não, vou fazer os convites, já vou mandar. Quando eu comecei a mandar os convites, no mesmo dia, uma amiga da Eduarda, amiga nossa de igreja, disse: eu dou o local. Deus falou: eu vou te dar um tal presente. Escolhe tal presente que eu vou te dar. E Deus foi agindo, Deus foi operando. A casa que ia para vender, que parecia difícil de ser vendida, Deus abriu a porta, vendeu a casa. A mãe da Eduarda conseguiu, comprou o carro que ela queria. E Deus tem operado nas nossas vidas. É Deus dizendo: só escolhe a data, porque se a gente confiar, se a gente colocar nossa fé nele, não importa o momento, não importa a dificuldade, não importa o vento, se a gente confiar nele, esperar nele, ele vai fazer por cada um de nós. Então nesta noite, levanta a sua mão. Talvez você tenha algo travado para destravar. Então nesta noite eu te convido, só coloque a data. Deus, para tal data eu quero isso. Só coloque a data e sua fé em Cristo, que ele vai fazer, que ele vai operar, que ele vai agir nas nossas vidas. No olhar humano é difícil, mas é por isso que nós somos crentes. A gente não vive pelo olhar, a gente vive pela fé. Que a gente possa viver e aprender pela fé. Talvez alguém precisou ouvir isso. As pessoas só olham o capítulo 5 da tua história e chegaram, mas as pessoas não conhecem o capítulo 4 da tua história. Como vocês chegaram? Debaixo de vento, perseguição, luta, desespero, dificuldade, pobreza, pessoas dizendo para você: você não vai conseguir, você não vai longe. Quantas vezes eu ouvi, irmãos, a pessoa falar na minha cara, dizer assim: você não tem futuro nenhum, você não vai longe. Porque chegou um momento, quando eu perdi meu irmão, a pessoa que mais me apoiava era o meu irmão. Meu irmão me dizia: eu tenho orgulho de você, Lucas, eu tenho um orgulho, você vai longe. Meu irmão sempre me apoiava. Quando eu perdi meu irmão, eu fiquei 3, 4 meses muito baqueado. Eu fiquei de uma tristeza tão grande, a tristeza tão grande. E eu não queria mais trabalhar, não queria fazer mais nada. E as pessoas, de vez de ajudar, falavam assim: Lucas, você vai conseguir. As pessoas chegavam assim e diziam: você não vai longe desse jeito, você vai fraquejar, você é fraco. Quantas vezes irmãos da igreja disseram assim para mim, disse para mim assim: olha, o momento você vai fraquejar, o momento você vai parar, o momento você não vai longe. Não teve um irmão que se dizia pastor que disse para mim na cara, irmãos, disse assim: igreja não vai te dar comida não. Você pensa que essa agendinha que você faz por aí vai te dar alguma coisa? Vai dar não.
porque são pessoas que estão frustradas no ministério, e porque estão frustradas querem frustrar os nossos sonhos também. Mas nesta noite eu levanto minha mão: ninguém vai frustrar o teu sonho, porque o teu sonho é um projeto de Deus. Já percebeu que a maioria das pessoas que falam que você não vai longe é porque está frustrada, é porque não conseguiu ir longe no ministério, é porque não conseguiu ter êxito no seu ministério, e Deus está dizendo: você vai longe, você vai conseguir, independente da dificuldade. Que Deus possa abençoar a sua vida, e guarde esta palavra na tábua do seu coração.